Esse não é o vídeo de apenas um minutinho, mas é um vídeo um pouco mais longo. Eu chamo isso de Gotas do Rio. Por que Gotas do Rio? Porque o rio é Jesus, né? E a gente fala apenas algumas gotas daquilo que é o rio. Então tem tanta coisa para a gente explorar na Bíblia que são extremamente relevantes para a nossa vida. Uma dessas coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje de manhã é a leitura de um pedaço da palavra que está em 1 Reis capítulo 18. Naquele momento do confronto de Elias com os profetas de Baal e do poste ídolo, né? Escute isso aqui, 1 Reis capítulo 18, versículo 20 e diante, diz assim: Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se é Baal, ou se Baal é Deus, adorem Baal. Escute isso. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o touro, o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. O resto é história, vocês já sabem, né? Elias disse para os profetas de Baal: cortaram o touro, dançaram, nada aconteceu, até o final da tarde. Depois Elias fez a mesma coisa, mas antes de fazer restaurou o altar. É a história, né? E o fogo desceu do céu. Não é a isso que eu quero me ater aqui nesse momento. Eu quero me ater a Elias conversando com o povo e falando: se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Se é Baal, adorem a Baal. E a Bíblia diz que o povo nada respondeu. Só depois que Elias falou que de onde viesse fogo do céu seria o Senhor, então o povo veio responder: assim, então a gente vai acreditar. Esse é o retrato naquela época de uma atuação, de uma geração atual, o retrato de uma geração adormecida, desculpe a expressão, de uma igreja adormecida, de um cristianismo raso, que não conhece a palavra, que não sabe se posicionar, que primeiro espera para ver, espera pagar para poder ver. É uma geração cristã, uma igreja cristã líquida, sem fundamento, inconsistente, que cocheia entre 2 caminhos. É uma geração que está tão assim amortecida, tão anestesiada, tão embevecida pelas coisas do mundo, que não sabem diferenciar adoração a Deus, o Senhor, de adoração a Baal, as coisas do mundo, seculares. É uma geração, é um cristianismo, é uma igreja tão frágil, tão, sabe, sem liga, sem consistência, tão fraca, que Deus precisa fazer sinais para que ela creia. Isso é uma vergonha. Nós estamos próximos a uma eleição, agora dia 2 de outubro, e eu oro para que seja no primeiro turno, que isso tudo se resolva. Nós estamos próximos e a gente vê no meio da igreja brasileira, no meio do povo de Deus, tanta rasura, tanta liquidez, tanta inconsistência, tanta fraqueza, tanta incapacidade. E isso se dá pela falta de conhecimento da palavra. Oséias disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. É preciso que eu e você nos posicionemos, saibamos quem é o Senhor e saibamos diferenciar quem é Baal, para escolhermos antes de precisar ver sinais, que só o Senhor é Deus. Pense nisso, pense em como está o estado da sua, da minha fé, qual é a consistência daquilo que nós professamos ser cristianismo dentro de nós e através de nós. E não sejamos como o povo de Deus que estava tão amortecido pelo mundo, pelas coisas do mundo, que não sabia diferenciar a mão direita da mão esquerda, quem era o Senhor de quem era Baal. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso é apenas um pouco das gotas do rio. Deus te abençoe.